Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso editorial do Sabadão, né? A gente tarda, mas falhar a gente não falha não, tá? A cara de sono é comum, tá? Então, ontem, sexta-feira, foi um dia que eu dediquei à família. Então, foi para a família e a gente ficou conversando até mais tarde, e isso é bom. Sabe, nesses momentos tão turbulentos, tão tensos que a gente vive no Brasil, às vezes a gente tem que tirar a cabeça dos problemas um pouquinho e pensar naquilo que tem de bom, que está do nosso lado, que é a família. Mesmo que isso implique em atrasar o editorial do próximo dia, mas não tem problema. Bom, vamos começar? Olha só essa matéria aqui da Revista Oeste. Nós vamos tratar do caso do Clesão novamente. Você deve se recordar que o Clesão levou aí cerca de 40 e poucos minutos, quase uma hora, para poder ter socorro. O resumo é que o Clesão ficou ali, estirado no sol, jogado no pátio por quase uma hora. E aí, quem foi prestar socorro era um médico que estava lá também, preso por causa dos atos do dia 8 de janeiro, e um dentista, que já foi até liberado. Então, correram para prestar socorro, mas não tinha equipamento, não tinham o que fazer, levou mais de 40 minutos para chegar lá ao socorro. E aí, essa matéria aqui da Revista Oeste diz o seguinte: a defesa do Clesão acionou o STF para ter acesso a filmagens do pátio da Papuda. O advogado Bruno Azevedo de Souza também informou que vai anexar o atestado de óbito de Clériston ao processo. Pois é, a defesa do Clériston Pereira da Cunha, o Clesão, acionou o Supremo Tribunal Federal para que a corte requisite as filmagens das câmeras de segurança do pátio da penitenciária da Papuda, em Brasília. Requer que se oficie com urgência a direção do Centro de Detenção Provisório, bem como a Vara de Execuções Penais, informações e detalhadas sobre o fato. Diz um trecho do pedido, sendo disponibilizadas as imagens das câmeras de segurança do pátio no momento fatídico, do qual ocorreu entre 9h30 e 10h58. Ele também informou que vai anexar o atestado de óbito e quer informações. Enfim, isso precisa ser feito, precisa ser dada com maior transparência possível. Só que aqui tem um parênteses aqui. Uma comissão da Câmara dos Deputados quer agora investigar o que aconteceu na Papuda. Algo assim, irracional, algo ilógico aconteceu. Uma decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, totalmente inconstitucional na minha visão, deu impedimento para que parlamentares visitassem a Papuda. Tá, então vamos entender. Quem é que fiscaliza o poder executivo previsto constitucionalmente? O legislativo. Então, impedir o poder de fiscalização dos deputados e senadores na Papuda e no executivo é o mesmo que uma decisão do Alexandre de Moraes dizer: olha, eu estou impedindo uma das funções de um dos poderes constitucionais. E ficou por isso mesmo, tá? E ficou por isso mesmo. Então, vamos ver agora se vai acontecer aí essa investigação sobre a Papuda, se os parlamentares vão ter acesso, né? Sei que tudo isso é muito estranho mesmo. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que eu quero tratar com vocês aqui, na verdade, é um vídeo que está viralizando, e está viralizando com esse nome aqui, Memória Nacional, ou seja, só para não deixar o povo esquecer. E esse vídeo está bombando na internet, e vários perfis estão republicando. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Claro, eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Inclusive o presidente da República. Qual que é o meu ponto de vista aqui? Eu, apesar de saber que alguns pontos da Lava Jato foram criticados, e assim, criticados com uma certa justeza. Teve alguns pontos ali da Lava Jato que puderam ser caracterizados como atropelos jurídicos. Sim, aconteceu, ninguém nega isso. Eu não sou hipócrita também. Mas a ponto de anular e fazer tudo que fizeram com a Lava Jato, a ponto do Dias Toffoli falar que as planilhas da Odebrecht são invadas? Não, de forma alguma. Então, a gente vê que é uma guerra ideológica que aconteceu dentro do judiciário. Eu sou adepto da Lava Jato. Eu
senti orgulho da Lava Jato. Eu bati palmas para a Lava Jato e bato até hoje. Para mim, apesar de todas as críticas que aconteceram, do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, para mim ainda, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro ainda são símbolos de um tempo em que o Brasil teve esperança. Ainda são símbolos, apesar de ter desgastado essa imagem depois de entrar para a política, o que eu acho que foi a pior coisa que eles fizeram, mas são símbolos de indivíduos que resolveram enfrentar o sistema. E aí a gente teve orgulho de ver pessoas que tinham malas de dinheiro, que tinham os maiores absurdos, sabe? Petrolão, mensalão, indo para trás das grades. Isso aí eu senti orgulho. Agora o que eu estou vendo aqui com presos de 8 de janeiro, isso não me dá orgulho. Então, se você colocar na balança o Supremo e a Lava Jato, meu amigo, para mim, a Lava Jato teve uma importância infinitamente maior para a sociedade brasileira do que as ações do Supremo, que, como ele disse, atacou a Lava Jato, acabou com a Lava Jato e permitiu que essas figuras que estão aí na política de hoje retornassem ao poder, inclusive o presidente da República. É o vídeo aí que vocês viram. Então, na minha visão, eu acho que Lava Jato foi um momento de orgulho para mim e eu acredito que para a maioria dos brasileiros aí. Né? Matéria do Band News agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a soltura do 8º preso pelos atos do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura de mais uma pessoa presa pelos atos do dia 8 de janeiro. Geraldo Felipe da Silva é o 8º preso solto após a morte de um réu no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, na segunda-feira. A Procuradoria-Geral da República defendeu não só que ele fosse liberado, mas que também seja absolvido das acusações. Na quarta-feira, 2 dias após a morte de Clérison Pereira da Cunha, Moraes já havia determinado a soltura de 7 pessoas. Assim como Cunha, ao menos 4 deles já tinham parecido à PGR, defendendo a liberdade, aguardando para serem analisados. 3 decisões foram sigilosas. O que eu tenho que dizer para vocês? Olha, essa história dos presos do 8 de janeiro ainda entrarão para os anais da história. Tá? Pode ter certeza que aconteceu um crime? Aconteceu. Ninguém nega, ninguém é idiota para negar isso. As invasões foram depredação de patrimônio público, dano ao patrimônio histórico. Esses crimes aconteceram. Esse aí ninguém pode negar. Agora, atentado à democracia, tentativa de golpe de Estado, sabe? Com o quê? Com as mãos? Contra o exército? Porque o exército não estava com eles. Contra o exército. Então, assim, quem compra essa narrativa ou não conhece nada de direito ou acredita em tribunal de exceção e de que a lei não é para todos. A manutenção da prisão desses indivíduos escancara para o Brasil inteiro, pelo menos para aqueles que estudaram direito e que têm moral para entender o que as normas de direito trazem, que o devido processo legal, que a ampla defesa e o contraditório foram violados. E aí agora a OAB vem com notinha de que violaram a ampla defesa e o contraditório. Pra cima de mim, meu namoro? Aí não, né? Vamos lá, mais uma matéria para vocês aqui. Nicolas Ferreira acionou o TCU sobre enxoval de luxo de Lula e Janja. Ô, Nicolas, é o mesmo TCU que falou que não tem problema nenhum no relógio que o Lula pegou, do Jacques Girard, e que nem declarou, e falou que com o Lula não tem problema nenhum, com o Bolsonaro é um crime de Estado gravíssimo. É esse mesmo TCU. Assim, é o papel do Nicolas. Eu dou parabéns pro Nicolas, tá? É o papel dele. Ele tá fazendo o papel dele de mandar fiscalizar. A pena, o que dói aqui, é saber que existem pesos e medidas diferentes a depender de quem é o responsável por fazer isso. Para quem não sabe, o presidente da República, o Lula e a Janja, querem comprar lençóis, mas não é qualquer lençol, não. De algodão egípcio, roupões canelados e atoalhados, e só para o Lula e a Janja terem isso aí dentro do Palácio Planalto, a brincadeirinha vai custar aqui, ó, R$90 mil, tá? R$90 mil para que o Lula e a primeira-dama tenham esses lençóis, essa vida faraônica
esse momento de luxo aí, né? Pois é. Quem banca isso? Ui, né? Somos nós. Vamos lá. Bora. Augusto Nunes mandando uma notícia aqui pra gente. Notícia não, acho que é um desabafo que ele colocou aqui, né? O PT sempre sonhou com o fim da imprensa independente. Seus militantes são devotos do regime de partido único e jornal oficial. A seita liderada por Lula é incompatível com a liberdade e a democracia. Alguém tem dúvidas disso? E eu acredito que a mídia está começando a acordar para a vida, está começando a entender que essa é a realidade. Eu vou colocar um último vídeo aqui. Hoje é sabadão, eu já atrasei, não vou colocar vídeo atrasado. Mas assim, tem um cidadão lá de Petrolina, no Pernambuco, que eu estou usando alguns vídeos dele. Por quê? Porque ele sempre foi um cara que, mesmo petista, me demonstrou verdade nas falas dele. Mesmo petista, eu via que ele realmente acreditava naquilo que ele falava. Tá? Ele que é médico. E aí, ele começa a deixar a ficha cair. E aí é o ponto. Olha só o quanto a militância petista ataca o cara. Dá uma olhada. Vocês sabem que eu passei minha vida toda defendendo um lado ideológico. Só faltava levar surra para poder defender essas desgraças. De um tempo para cá eu percebi que nada eles faziam. Tudo que eu apontava de problema na sociedade, eles não resolviam. Se tinha uma rua para calçar, eu mostrava que era muito safadeza gastar dinheiro à toa e não calçar a rua. Eles não calçavam. Não consegui nada com o deputado do PT, da esquerda, nunca. O que eu consegui foi meter chacota por eles se envolverem em corrupção, por ser autofágico, um querendo destruir o outro. Essa turma prefere o partido bem pequenininho na mão dele do que o partido grande na mão do povo. Uma desgraça, uma decepção. E eu sempre critiquei a direita, mas de um tempo para cá eu fui observando eles e eu resolvi testar um deles aqui em Petrolina. Eu falei com a vereadora chamada Maria Helena. Maria, aqui em Petrolina a gente tem uns cantores que dá muito orgulho a gente. João Gomes, Igui Lulinha, Tarcísio do Acordeon, Geraldo de Azevedo e muitos outros, né? Gigantes da música nacional que são aqui de Petrolina. Eu disse, Maria, o nome desse menino mais novo aí fica ali dentro daquela rua ali, ó. Fica dentro daquela rua na lama. Onde novo, onde 2 milhões dentro da lama. Onde de João Gomes, de Tarcísio, desses meninos. Na garagem ali de um companheiro meu. E isso pode, Maria. A Maria deu um pulo lá e falou, oxe, conversa da peste é essa. Eu peguei o telefone, vou ligar aqui pro prefeito, ligou pro prefeito. Com 3 meses a rua tá pronta. 3 meses a rua tá pronta. Obrigado, Maria Helena. Deus te proteja, viu? Realmente isso aqui é eficiência. Apontar os problemas e as soluções. Parabéns, Maria. Então, críticas o tempo todo. Ah, mas asfaltou rua de rico. Ah, mas não sei o quê. Sabe, sempre tem uma desculpa dessa turma da esquerda. Não, mas é pelo pobre. O cara ficou anos na esquerda e falou, cara, nunca fizeram nada a não ser pedir para roubar. Só isso. Ah, não, nós vamos te mandar fundo eleitoral, você tem que devolver. O cara concorreu pela esquerda. E aí, agora ele falou, não, vou resolver testar. Entrou em contato com a vereadora de direita, e a vereadora falou, o que é o problema? Ah, a rua? Não, vamos organizar. Foi lá e fez. Então, eu repito aquilo que eu sempre disse para vocês. O melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder. Esse é o ponto, tá? Então, as ações, as medidas, as atuações são totalmente diferentes. Então, é isso aí, tá? E eu até achei engraçado, foram alguns comentários, né? O Joaquim Macilon escreveu o seguinte, meu amigo, se fosse do lado da direita, já estaria eleito. Até porque os eleitores de direita não são comprados. Os eleitores de direita gostam de escutar a verdade, já que os da esquerda caem em qualquer conversa. O Gilegildo escreveu aqui, o senhor está em processo de transição da esquerda para a direita. Já tudo vai ficar bem. Abraço. E aí, o Edivaldo Maximiano escreveu, quando o cidadão abre o olho, nunca mais será enganado por essa esquerda. E cuidado, tem muito se passando por direita para ser eleito. Esse é o ponto, tá? Esse é o grande ponto. E eu acho que em vez de tacar pedras, eu acho que tacar pedra não é a solução. É ouvir, tá? Cair a diferença. A turma que diz que é pela democracia, que a democracia voltou, eles não querem te ouvir. Se você falar qualquer coisa que é contrário a eles, você é um monstro, um demônio. Agora, se você é do lado do ódio, que eles falam que é, e quando você vê que alguém está pronto para o diálogo, você fala, vamos dialogar. Então, por isso que eu coloquei o Dr. Marcos Heridiano, lá de Petrolina, Pernambuco, eu não conheço, não sei quem é. Eu vi postagens dele de antes da eleição defendendo o PT, defendendo o Lula. Hoje eu vejo postagens dele falando, cara, eu acordei para a vida
E é por isso que eu resolvi colocar aqui, tá? Então, assim, se ele postou o perfil, é porque ele quer que as pessoas vejam e eu quero que vocês vejam a diferença, tá? Então é por isso que eu usei o perfil dele. Não conheço, nunca falei, nunca tive qualquer contato pessoal com ele, mas eu acho que ali é uma pessoa que acordou para a vida, tá? Tá começando a ver o quanto é só narrativa que vem da turma do amor aí, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, abraço a todos. Se o Dr. Marco estiver incomodado de eu colocar o vídeo dele aqui, é só ele pedir, eu tiro, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Grande abraço, fica com Deus.